Olá, boa tarde, tudo bem com você? Obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo, neste 28 de fevereiro, sexta-feira, fica todo mundo mais feliz, fim de semana está chegando. Para muita gente tem aquela esticadinha, né, nos próximos dias, na segunda e para terça, outras pessoas vão trabalhar, mas a gente fica feliz por ter sempre você com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos ver os destaques desta edição? Calorão e a triste realidade de passar horas dentro de uma sala sem ar-condicionado. Hoje a gente mostra a dificuldade enfrentada por estudantes e professores de uma escola estadual aqui em Cachoeira do Sul. Eu fui uma que passei mal, comecei a me dar ânsia de vômito, dor de cabeça por causa do calor extremo. No boletim de verão, Everson Michel fala sobre o aumento do número de resgates feitos pelos guarda-vidas no litoral gaúcho e também sobre a obra mais importante da história da cidade de Imbé. Pix por aproximação começa a valer hoje. Nós vamos te ensinar como habilitar e usar a nova função. No quadro Vida Animal, o veterinário Edson Salomão ensina o que é necessário para manter um lago ornamental bonito e ideal para a criação de peixes. Japão registra queda nos nascimentos pelo 9º ano consecutivo. Os dados são os mais baixos desde 1899. A gente vai trazer esta e outras notícias no quadro Semana pelo Mundo. E você de casa, participa com a gente, conta o que acontece com você, o que acontece onde você está. O WhatsApp está à sua disposição para você também interagir e fazer parte do jornalismo aqui da Novo Tempo. 51997697129 e você ainda pode escrever para a gente nas lives facebook.com/TV Cachoeira ou o canal do YouTube. Você também pode escrever para a gente por lá, tá bem? youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta sexta-feira está no ar. Se você tem costume de usar o Pix para fazer as compras, essa notícia é para você. Porque, a partir de hoje, todas as instituições financeiras são obrigadas a oferecer mais uma modalidade de transferência, que é o Pix por aproximação. Veja como funciona. Com a novidade, você vai conseguir fazer um pagamento via Pix apenas encostando o celular na maquininha do cartão. Uma prática que hoje só acontece com os cartões. A nova modalidade de Pix por aproximação só está válida para celulares com sistema Android, que, segundo a última pesquisa do site Cupom Válido, é o sistema usado por 80% da população brasileira. Mas vamos lá! Como fazer para configurar o celular e assim fazer pagamentos via Pix por aproximação? O primeiro passo é clicar no ícone de configurações do seu celular, vá na opção de conexões ou dispositivos conectados e ativa a opção NFC. Feito isso, o aparelho já pode enviar o sinal para a maquininha de cartão e o pagamento pode ser feito pela carteira digital ou pelo aplicativo do banco. Funciona assim. Para usar o Pix por aproximação com carteira digital, você precisa adicionar a opção no aplicativo Google Pay. Para isso, acesse a opção Adicionar a carteira, selecione Cartão de pagamento, clique em Novo cartão de débito ou crédito e depois siga as demais opções. Na hora de pagar, é só aproximar o celular desbloqueado no código QR da maquininha. Depois, confirmar a transação na tela do celular. E, por fim, confirmar proteção cadastrada no celular, como digital, reconhecimento facial ou senha do aparelho. Pelo aplicativo do banco, funciona da seguinte maneira. É só abrir o aplicativo e escolher a opção Pix por aproximação. Aproximar o celular da maquininha e seguir as instruções. Segundo informação oficial, o valor máximo para pagamento nessa modalidade será de R$ 500. Porém, o cliente pode alterar isso e definir um valor máximo por dia para essas transações. É isso aí, né? Cada vez mais tecnologia para os pagamentos. Se você de casa usa também essas ferramentas digitais para pagamentos, já está usando o Pix há mais tempo, o que achou dessa
nova proposta, essa nova possibilidade de fazer o pagamento apenas aproximando o seu aparelho telefônico, seu celular, da maquininha de pagamento. Conta pra gente nas nossas redes sociais e o WhatsApp continua aqui à sua disposição para você participar, tá bom? 51997697129. Daqui a pouquinho o nosso primeiro bloco de interatividade por aqui. Ontem à tarde teve audiência pública na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul para tratar sobre o projeto de lei complementar que solicita mais um ano de prazo para a proibição do trânsito e estacionamento de veículos pesados nas ruas centrais da cidade. O retorno da discussão dessa pauta, apesar de importante, não despertou a atenção do público. Em audiência pública protocolar, a Câmara de Vereadores reabriu as discussões sobre a circulação e estacionamento de veículos acima de 4 toneladas em ruas centrais de Cachoeira do Sul, através do desengavetamento de projeto de lei complementar enviado ao Legislativo em novembro de 2024 pela então prefeita Ângela Chu. A proposta é que a LC, aprovada em dezembro de 2023, que trata sobre o plano diretor da cidade, tenha renovada a prorrogação de data do artigo 21 para que entre em vigor, a partir de 20 de dezembro deste ano, a proibição de veículos de grande porte no centro da cidade. O presidente de honra da Associação Brasileira de Transporte de Carga, Pedro Lopes, usou a tribuna e lembrou que foi pela relevância do assunto e necessidade de adequações que ele sugeriu ao Executivo mais um ano de prazo. Este período vai nos permitir que se atenda à necessidade estabelecida pela lei no seu cumprimento, mas também buscando, junto aos transportadores, junto àqueles que dependem da movimentação econômica dentro da cidade, neste período, de maneira que se construa uma forma de descarregar fora do centro da cidade esses veículos que não contêm. O arquiteto André Miller também se manifestou. Atualmente está fora da prefeitura, mas foi um dos maiores responsáveis pela atualização do plano diretor. Para resolver a situação, ele defende a necessidade de priorizar o tema e também de um projeto geral e abrangente sobre mobilidade urbana local. O último projeto de trânsito do município, da cidade toda, foi feito em 1982 pelo então prefeito Júlio César Casconi. Imaginem o que a cidade cresceu, o que cresceu o número de veículos, e nós estamos apagando incêndio, né? mudando a mão numa rua, proibindo o estacionamento aqui e ali, e não se faz um projeto geral, amplo, de toda a cidade, né? Que é o que é preciso fazer. É preciso que as autoridades, é preciso que a população se conscientize da importância dessa lei. Um dia vai ter que acontecer. Nós prorrogamos já um ano, prorrogamos o outro. Daqui a pouco nós vamos estar aqui em novembro de 2025 pedindo mais uma prorrogação. É preciso que as pessoas, que os órgãos da cidade se mobilizem para resolver essa questão. A partir desta audiência, a Comissão Especial da Câmara, composta pelos vereadores Alex da Farmácia, Juliana Espolidoro e Edmar Garcia, emitirá parecer para que o projeto entre em votação. Essa tramitação não tem prazo definido. Resumindo, é a discussão então para a retirada de veículos pesados, caminhões que passam pelo centro da cidade, vêm fazer a entrega também, abastecer as próprias empresas de diferentes ramos e há então, num primeiro momento, essa prorrogação, pelo menos o pedido de mais uma prorrogação, para que os caminhões possam continuar circulando pelo centro, né? Em algum momento vai ter a vedação, a proibição desses veículos pesados e aí a necessidade de um espaço, um local fora, pelo menos do centro, em que os caminhões grandes que trazem os seus produtos possam fazer ali a entrega, né, a descarga e posteriormente veículos menores que irão trazer os produtos para o centro da cidade para abastecer as empresas. Então, é um assunto que está gerando uma certa discussão, mas como a gente viu na reportagem, não teve a participação ontem dos principais interessados. E aí, você que é empresário aqui no centro de Cachoeira do Sul, se tivesse essa proibição, como é que ficaria para você? Conta pra gente aí nas nossas redes sociais, o WhatsApp está à sua disposição.
Gente, 3 empresas se habilitaram a assumir a retomada das obras de construção do SESC-Senat em Cachoeira do Sul. Agora inicia o prazo para envio e formalização das propostas. Em primeiro lugar ficou a empresa Quântica, em segundo, Terra Azul e, por fim, Igla. O presidente de honra da ABTC, Pedro Lopes, informou que ainda faltam cerca de 45% para que a obra seja concluída. Restam ainda obras na parte interna do prédio, pátio, acabamento e também pintura. Hoje é o último dia para quitar o IPVA 2025 com descontos de até 22%. Nós vamos ver aqui na tela os percentuais e formas de pagamento, então me acompanhe. IPVA do Rio Grande do Sul, importante para quem está nos acompanhando em outras regiões do país, verifique aí quais são as regras, os prazos e os descontos no seu estado. Para quem está no Rio Grande do Sul, 15% para quem está sem multas desde 1º de novembro de 2021. 10% para quem não recebeu multas desde 1º de novembro de 2022. 5% para quem não foi multado desde 1º de novembro de 2023. Vamos agora para a nossa próxima tela. 5% para quem tem 150 notas fiscais ou mais. 3% de desconto para quem tem entre 100 e 149 notas fiscais e 1% para quem possui entre 50 e 99 notas fiscais. Na próxima tela, os bancos, que recebem aí os pagamentos: Banrisul, Bradesco, no caso do Bradesco somente correntistas, Sicredi, Sicobi e Banco do Brasil também somente correntistas. Lotéricas da Caixa Econômica Federal e o Pix disponível em mais de 760 instituições financeiras, tá? Então as opções, aí estão as opções para o pagamento do IPVA aqui no Rio Grande do Sul. E hoje a gente se despede do Everson Michel, nosso repórter que durante a temporada de verão nos mantém aqui informados sobre os principais acontecimentos do litoral norte do Rio Grande do Sul. E no boletim de hoje, ele fala sobre o aumento no número de resgates feitos pelos guarda-vidas e também sobre a obra mais importante da história da cidade de Imbé, que foi inaugurada nesta semana. Everson, é contigo. Olá, essa temporada está chegando ao fim, mas o verão vai continuar e com bastante calor. Nessa semana tivemos um pouquinho de instabilidade por aqui, com leves pancadas de chuva, mas que não prejudicou em nada quem veio aproveitar a praia. E este final de semana promete tempo bom na maior parte do tempo. Aliás, com temperaturas que poderão ultrapassar os 33 graus. Vai da praia mais uma vez. E a Operação Verão, que teve início no dia 20 de dezembro, contabiliza um número de salvamentos no mar 5% superior à temporada anterior, temporada 2023-24. Entre os pontos com maior número de salvamentos estão a Guarita 9, em Torres, com 167 casos, e Capão da Canoa, com 128 resgates na Guarita 76, ambos municípios no litoral norte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o aumento está relacionado a essa onda de calor extremo e, claro, as condições do mar cristalino e quente. E isso contribuiu para que as pessoas permanecessem por mais tempo dentro do mar. Mais de 400 mil sinalizações de orientações a banhistas foram feitas até o momento. Bem, a Operação Verão ainda segue até o dia 9 de março com efetivo total, tanto no policiamento ostensivo como também os guarda-vidas. Depois dessa data, haverá redução das equipes que permanecem aqui no litoral. E a cidade de Imbé entregou nesta semana a maior obra de infraestrutura da sua história, a duplicação da Avenida Paraguaçu no trecho compreendido entre as avenidas Caxias do Sul, no centro, e Ovídio Barbieri, no balneário Ipiranga. Foi oficialmente inaugurado com uma cerimônia que teve a presença do governador do estado, Eduardo Leite, e também do vice-governador Gabriel de Souza, que é de Tramandaí. A obra foi viabilizada por meio de um convênio entre o governo do estado e também a prefeitura de Imbé, com um investimento de aproximadamente 15 milhões de reais. Com a entrega dos mais de 2,5 quilômetros duplicados, a mobilidade urbana na cidade certamente
deve ser significativamente melhorada, beneficiando então os moradores e veranistas que transitam pela região. A Prefeitura já planeja novas ampliações na infraestrutura viária com o objetivo de pavimentar outros trechos da Avenida Paraguaçu e estender a via entre os balneários de Imara até Atlântida Sul, em Osório. Durante o evento, também ocorreu a assinatura do contrato para início da obra da duplicação da Avenida São João de Magalhães, em Tramandaí. Bem, para encerrar, quero mais uma vez agradecer a todos pela oportunidade de trazer informações do nosso verão aqui do Litoral Norte e espero que esse ano seja um ano de muitas conquistas para todos nós. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Muito bom, obrigado Everson pelas informações. O Everson esteve ao longo desse período, dessa temporada, trazendo para a gente essas informações tão importantes, porque há um contingente populacional imenso nesse período mais quente do ano no Litoral Norte e a gente não deixa a nossa audiência aqui desabastecida, né, desinformada sobre estas temáticas. E o Everson nos trouxe aqui semanalmente, às sextas-feiras, todos os detalhes daquilo que estava acontecendo no litoral do Rio Grande do Sul. Bom, a gente continua falando de calor. Nesses dias quentes aqui no Rio Grande do Sul, você já pensou como é passar horas dentro de uma sala sem ar-condicionado? Somente com um ventilador? Difícil, né? Bom, essa é a realidade de professores, funcionários e alunos da Escola Liberato Salzano aqui em Cachoeira do Sul. A rede elétrica não suporta a demanda de mais de 30 aparelhos de ares condicionados, impossibilitando o seu funcionamento simultâneo. Entenda esse problema na reportagem feita pelo Bernardo Miller. Com a forte onda de calor e sensação térmica batendo recorde no Rio Grande do Sul, alunos, professores e funcionários da Escola Estadual Liberato Salzano sofrem com salas de aula sem ar-condicionado. Na verdade, o aparelho está ali em todas as salas, porém a rede elétrica da escola não suporta a alta demanda. Como o Liberato tem turno integral, boa parte dos alunos ficam o dia inteiro na escola, com exceção dessa semana. Eles foram liberados durante a tarde por conta das altas temperaturas. A decisão foi respaldada pela 24ª CRE. A Carolina é estudante do 3º ano e o 2025 tem sido bem ruim para o aprendizado, sem a condição básica para suportar esse verão. Está sendo muito difícil, que ainda esses dias, acho que foi uma terça-feira que foi os 35 graus, a gente fica no meio-dia. A gente, pelo menos a nossa turma, a gente acabou indo lá para o salão de atos e acabando se deitando no chão, porque o chão realmente estava mais gelado e com ventilador, porque estava insuportável até na hora do almoço. E também na sala tem muita gente que não tem ventilador para se refrescar, né? E são muito abafados, porque às vezes tem sol que pega bem, numa sala se pega um sol direto. E está sendo bem difícil, realmente. E como que agora até a gente está tendo aula até às 11h45 e a gente estamos do turno integral. Estamos tendo até esse horário por causa do calor, que a gente acabou passando mal. Eu fui uma que passei mal. Comecei a me dar ânsia de vômito, dor de cabeça por causa do calor extremo. Na tua opinião, você acha que tem que permanecer as aulas, precisa dar uma pausa? O que tu pensa? Eu acho, sinceramente, que como que isso não é de acordo com a escola de parar as aulas, né, que deveria ter pelo menos a diretora falou da IGE, né, que poderia pelo menos dar uma agilizada nas coisas por causa do ar-condicionado, que seria bem melhor. E também dar essa pausa, porque falou que ainda vai aumentar o calor. E com essas chuvas, às vezes, fica até mais abafado, fica uma sensação bem ruim. Então, é isso que eu acho. Hoje o que impede a climatização das salas aqui da Escola Liberato Salzano é um serviço, a última parte dessa etapa, feita pela RGE. O transformador foi colocado novo aqui na escola, praticamente concentrando toda a energia para a Escola Liberato Salzano. Uma terceirizada de Santa Cruz realizou o serviço aqui nessa parte externa da Escola Liberato. E agora a direção e obviamente os alunos aguardam esse serviço da RGE para voltar à normalidade e também ter uma condição melhor de se estudar ainda no ano de 2025.
Nós estamos com esse problema bem pontual desde abril de 2024. Durante todo o ano a gente tentou agilizar o serviço, tivemos o apoio da 24ª, da professora Valquíria, da coordenadora, e quando a SEDUC conseguiu a empresa para fazer o serviço, ele foi finalizado agora final de janeiro. E o que está só nos faltando completar o serviço é a questão da RGE, que no protocolo que ela passou para a SEDUC, eles deram um prazo de 120 dias, que está correndo esses 120 dias desde janeiro. Então nós estamos assim, passando muita dificuldade, porque o nosso fluxo de aluno é muito grande, ao meio-dia principalmente. Nós temos 475 alunos integral, que ficam das 17h30 às 16h30, então está bem difícil. Nós estamos disponibilizando ventiladores, 2, 3 no máximo por sala. Nós, inclusive na parte administrativa, a gente fica sem, se nós não tivermos, porque a prioridade são os alunos. Bebedouro com água gelada, né, as janelas abertas, o pátio disponibilizado para os alunos, mas a gente vê que nós não estamos mais dando conta. Inclusive, terça-feira foi a culminância de tudo, onde muitos alunos não passaram mal, né? Tive que ligar para as famílias, e aonde foi que eu pedi que a coordenadora se sensibilizasse, como aconteceu, para essa semana a gente mandar eles para casa ao meio-dia, para recuperar depois quando tiver tudo em ordem. A escola entende que a RGE tem protocolos para seguir. A concessionária deu prazo de 120 dias para resolver a situação. A diretora entende que o período é longo demais para suportar essa condição. O apelo é pela sensibilização pelos quase 600 alunos da escola. O que eu estou pedindo em nome da minha comunidade, que a RGE se sensibilize e passe à frente esse protocolo e faça essa ligação o quanto antes. É muito tempo de espera, né, gente? E nós tentamos contato por e-mail com a RGE Sul para entender o motivo da demora no atendimento à demanda da Escola Liberato Salzano. Até o fechamento desta edição, nenhuma resposta foi dada pela assessoria de imprensa da concessionária responsável pelo serviço de distribuição de energia elétrica em Cachoeira do Sul. A partir de hoje, o combate à dengue em Cachoeira do Sul passa a contar com uma ferramenta mais eficaz. Um mini gerador de pulverização está sendo usado para a aplicação de produto biológico especialmente desenvolvido para controlar criadouros de mosquitos em ambientes de difícil acesso ou escondidos. O bairro Santa Helena, que detém 11 dos 12 casos de dengue na cidade em 2025, está sendo priorizado pela Secretaria da Saúde. 10 laudos foram confirmados e outros 2 casos com alerta para uma forma mais grave da doença. O Departamento de Vigilância em Saúde alerta que o produto não oferece risco a pessoas e animais e que há necessidade de todos manterem os seus imóveis limpos e sem acúmulo de lixo, evitando acúmulo de água parada. E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você de casa se manifestar, contar o que está acontecendo, onde você está, ter vez e voz por aqui, tá bom? Mandar o seu recadinho. Então, vou começar esse bloco falando aqui do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tá com a gente aqui a Selma Araújo. Alô, Selma, obrigado pela companhia com a gente. Uma boa sexta-feira para ti. O Edir Flores também tá com a gente. O Edir está comentando sobre essa nova tecnologia do Pix e a possibilidade da gente chegar na maquininha onde a gente faz o pagamento com cartão de crédito, enfim, e agora simplesmente com a aproximação do celular fazer o pagamento, que está entrando em vigor hoje aqui no Brasil, e o Edir diz aqui que acha que não é seguro, é uma nova tecnologia, né? Então a gente sempre tem aquela insegurança, quando as coisas começam, é importante a gente ficar bem a par de como vai funcionar. Para quem perdeu essa reportagem, que abriu o telejornal, daqui a pouquinho ela vai estar disponível no YouTube, no Face, no Instagram, em todas as plataformas aqui da TV. Obrigado, Edir, pela tua participação. Leila Lemos também está com a gente, Lisiane Braga, Ana Aires, seu Lourenço Nunes, lá em São Lourenço do Sul, Carmen Moraes, Rogério Oliveira, muito obrigado a todos pelos recadinhos aqui no Facebook. Na telinha, a mensagem do nosso WhatsApp é a Priscila Guedes. Está bem complicado para os alunos e suplicamos que as autoridades municipais nos auxiliem nesta luta, pois os estudantes merecem esse olhar até mesmo para não termos evasão
escolar. Obrigado, Priscila, pela tua participação e observação. É isso, né? A gente precisa oferecer para as crianças, para os estudantes, um ambiente que seja digno, um ambiente que seja agradável, aprazível, para que as aulas de fato aconteçam, para que a educação aconteça, né? Daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência. Intervalo agora e na volta você vai ver. No quadro Vida Animal, o veterinário Edson Salomão ensina o que é necessário para manter um lago ornamental bonito e ideal para a criação de peixes. Japão registra queda nos nascimentos pelo 9º ano consecutivo. Os dados são os mais baixos desde 1899. A gente vai trazer essas e outras notícias no quadro Semana pelo Mundo. Nós voltamos em 3 minutinhos. Já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente nesta sexta-feira, fim do mês de fevereiro, véspera de feriadão para muitas pessoas, embora esse período de carnaval na prática ele não seja feriado, né, oficialmente, mas parte das empresas, dos municípios terminam parando as suas atividades. E aí, você de casa, vai trabalhar? Vai ter folga nesses dias? Conta pra gente aí nas redes sociais, tá bom? Vamos falar um pouquinho do tempo? Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo, no centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento ainda algumas nuvens, não são nuvens tão densas assim. Tem a possibilidade ao longo do dia de aberturas de sol, mas no radar a possibilidade de chuva. Essa chuva ou essas pancadas podem ser fortes em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, então todo mundo precisa aí estar com a antena ligada, né, para ocorrência eventual de temporais também. Vamos ver os detalhes na previsão agora. Sexta-feira, o dia teve predomínio de nuvens pela manhã em Cachoeira do Sul. O sol pode aparecer eventualmente, mas tem condição para instabilidade, então podem ocorrer pancadas isoladas de chuva. A temperatura mínima hoje ficou em 23 graus e a máxima chega aos 32. Sábado também deve ter sol entre nuvens, com chance de pancadas de chuva, mínima 23 graus e máxima 34. Domingo o sol deve aparecer, também deve ter a formação de nuvens e eventuais pancadas de chuva, mínima 24 graus e máxima 34. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Uma massa de ar quente permanece atuando sobre o estado e proporciona outro dia de temperatura alta e com abafamento. A temperatura não atinge valores extremos, como no começo da semana, e não se eleva mais em muitos locais por conta da maior nebulosidade. Já a chuva deve ocorrer à tarde. Pancadas de chuva atingem de forma irregular a maioria das regiões gaúchas. Isoladamente, a chuva pode ser forte, a intensa, com risco de temporais localizados com vendaval e granizo. Vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 34 graus. E agora uma sequência de 32 na fronteira oeste, em Uruguaiana, 32 também na região norte, em Passo Fundo, em Santa Maria, na região central, e em Tramandaí e Torres, no litoral norte. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 30 graus. E olha, atenção, você que mora no interior de Cachoeira do Sul, mais precisamente na localidade da Porteira 7. O prefeito Leandro Balardim assinou ontem o processo licitatório para a construção da ponte do Iruí, que fica na divisa com o município de Rio Pardo. Essa ponte tem 45 metros, é uma daquelas que foram destruídas pela enchente do ano passado. A reconstrução da ponte vai custar mais de R$ 1.700.000 e o recurso vai ser pago pela Secretaria Nacional da Defesa Civil. E nós vamos agora a mais um bloco de interatividade com espaço para você que está em casa, está nos acompanhando e também quer trazer a sua opinião sobre os fatos do dia. Tem muitas mensagens chegando aqui sobre esses problemas de eletricidade em Cachoeira do Sul. Nem todo mundo concorda sobre o assunto, mas é para isso que serve também esse momento, para trazer aqui opiniões que são divergentes, né? Como é a sociedade brasileira, certamente, né? Pensamentos diferentes. Então vamos lá, está com a gente aqui o Claudiano Nazareno. O Fernando está dizendo aqui o seguinte: será que o dinheiro usado para pagar o programa Pé de Meia para os estudantes não seria melhor utilizado na reforma de rede elétrica de escolas e aquisição de ar-condicionado? Obrigado, Fernando, pela tua participação, pela tua opinião também, tratando aí sobre a questão de fonte de recursos.
O Alberto também está participando com a gente aqui, falando dos prazos que a concessionária de energia tem para fazer a ligação de um transformador. Ele diz aqui, todo profissional de rede elétrica sabe que a concessionária tem prazo para ligar um transformador. É preciso analisar a rede existente se tem capacidade de corrente necessária. Muito obrigado, Alberto, também aí pelo teu posicionamento, pelo ponto que você traz aqui para adicionar a nossa discussão. Rosemary Beck também está com a gente. Muito obrigado, Rosemary, pela participação. No Facebook, o Gian está dizendo aqui o seguinte: boa tarde, terça-noite não pude dormir, moro no bairro Dreves e a luz ficou a noite inteira em uma fase. Então, na verdade, a gente tem um problema que é generalizado na cidade de Cachoeira do Sul, com muitas interrupções, quedas, também o problema da oscilação de tensão, que fica muito baixo em determinados momentos, e aí isso vai gerando uma série de problemas, então casos que precisam de uma solução aqui no município. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da nossa audiência. Muito obrigado a você que está interagindo com a gente. Na próxima terça-feira, oficialmente é ponto facultativo, mas para muita gente, a partir de hoje, é feriadão. E é claro que nesse período, muitas empresas e serviços mudam suas rotinas. Atenção para o serviço. Por conta do ponto facultativo da próxima terça-feira, dia 4 de março, muitos serviços sofrem alterações já a partir deste final de semana. Na Prefeitura, o expediente será retomado a partir de quarta-feira, meio-dia. Zoológico Municipal estará fechado somente na segunda. No final de semana e terça-feira está aberto das 9 às 12 e das 13h30 às 17h. Coleta de lixo segue normal nos próximos dias, exceto sexta, sábado e segunda, quando a coleta automatizada será realizada de madrugada. A Federação Brasileira de Bancos informa que segunda e terça não haverá expediente nas agências bancárias. O expediente será retomado quarta-feira a partir do meio-dia. As contas de consumo, água, energia, telefone e os boletos com vencimentos dias 3 e 4 poderão ser pagos sem acréscimo na quarta-feira, dia 5 de março. As agências dos Correios funcionam normalmente neste sábado, mas estarão fechadas na próxima segunda e terça. Quarta-feira retorna o atendimento a partir do meio-dia. Também não abrem na próxima segunda e terça as agências FGTA Cine. Supermercados não abrem na terça-feira, seguindo convenção coletiva. O funcionamento do comércio está liberado. Serviços e telefones de plantão com atendimento 24 horas para urgências e emergências. UPA, telefone 3722-0888, plantão de emergência do Hospital de Caridade e Beneficência, HCB, 3722-0800. SAMU atende pelo 192. Conselho Tutelar 5193-3001-381. Defesa Civil 99-535-8310. E vamos ver agora informações internacionais. O Japão, considerado o 11º país mais populoso do mundo, registra queda nos índices de nascimentos. Os dados de 2024 são os mais baixos desde 1899. Essas e outras notícias agora no quadro Semana pelo Mundo. Os nascimentos no Japão registraram queda em 2024 pelo 9º ano consecutivo. Enquanto isso, a população idosa tem aumentado significativamente. De acordo com dados preliminares do Ministério da Saúde, o país asiático registrou o nascimento de 720.988 bebês em 2024. Este é o menor número registrado desde 1899. Os dados evidenciam os dramáticos desafios demográficos enfrentados pela quarta maior economia do mundo. Enquanto isso, na Coreia do Sul, que também enfrenta um declínio populacional, o número de nascimentos para cada 1.000 habitantes aumentou em 2024 pela primeira vez em mais de uma década. Um veículo atropelou várias pessoas no norte de Israel nesta quinta-feira, deixando pelo menos 7 feridos.
A polícia descreveu o atropelamento como um suspeito ataque terrorista. As autoridades policiais conseguiram interceptar o veículo e prender o suposto agressor. Os serviços de resgate israelenses confirmaram os atendimentos, um deles em estado grave. Várias pessoas foram presas e outras ficaram feridas nesta quarta-feira durante um protesto de aposentados em frente ao Congresso argentino, em Buenos Aires. Grupos organizados se manifestaram pelo reajuste das aposentadorias. Segundo a imprensa local, mais de 400 pessoas participaram do protesto. O número total de presos ou feridos não foi divulgado oficialmente pela polícia. Turistas e moradores de São Paulo podem visitar o primeiro filhote de urso polar nascido na América Latina. Chamado de Nur, ele é filho de Aurora e Peregrino, vindos do zoológico de Kazan, na Rússia, há cerca de 10 anos, como parte de uma parceria técnico-científica. Mesmo nascendo em um país tropical, a equipe do aquário trabalhou muito para simular condições naturais, como escuridão total e temperatura controlada entre 10 graus negativos e 0 grau. O nascimento de Nur representa um grande avanço para a conservação dos ursos polares, destacando a importância da colaboração internacional e da reprodução fora do lugar de origem para a preservação da espécie. E olha, a gente segue falando de animais, né? E toda sexta-feira aqui no Telejornal NT Sul, a gente tem o quadro Vida Animal com o nosso querido veterinário Edson Salomão, que fala sobre animais domésticos, os pets, traz informações do zoológico aqui de Cachoeira do Sul também, sobre a nossa fauna, né, de maneira geral. E hoje ele vai falar de um assunto que eu tenho certeza aí que especialmente a criançada vai gostar bastante, né? Quando você chega no local, tem aquele lago ornamental, peixinhos ali, é aquela felicidade. E fica tudo bonito, cheio de vida. Vamos conferir agora no Vida Animal. Os lagos ornamentais, principalmente com carpas, promovem uma beleza indescritível num ambiente onde tem um jardim e que tenha espaço para construir o referido lago. Esse lago pode ser grande, pode ser pequeno, dependendo do tamanho do terreno e da disponibilidade do espaço. As carpas possuem várias cores, né, são muito lindas, são originárias lá da Ásia, especificamente do Japão, e são muito cultuadas no Japão e também na China. E nós aqui no Rio Grande do Sul, por que não aproveitar essa beleza que são as carpas, ou outros peixes também, que podem ser associados, como no caso do cascudo, que para fazer a limpeza do fundo do lago, o cascudo ele vai comendo todo aquele musgo que tem no fundo do lago, pode ser associado também junto com as carpas, que são magníficas. Então, nós temos que ter também um cuidado muito grande com predadores, por ser umas cores vibrantes, coloridas, e elas têm um nadar muito lindo, os movimentos das carpas são lindos, principalmente eu acho que devido a essa cor vibrante que elas têm. Então, atrai também predadores, então nós temos que ter plantas, temos que, conforme o local, colocarmos até alguma tela à noite para evitar que entre algum predador, como um gato ou como um cão, né? Um dos cuidados importantes é em relação à qualidade da água. O pH de 7 a 8 é o ideal, esses tanques precisam de filtros. Então tem os filtros mecânicos, né, que são aqueles que passam a água através das pedrinhas, tem pedras maiores, depois há uma areia, e essas bombas vão fazendo a filtragem da água. E tem os filtros biológicos, em que bactérias transformam a amônia contida nas fezes dos peixes, porque sabe que os peixes também se defecam. Então tudo isso contribui para que a qualidade da água se torne cada vez mais pura e mais limpa, com isso a cor fica mais bonita ainda, fazendo com isso que a água fique muito clarinha, e quanto mais clara a água, a visão fica mais bonita, né?
A alimentação é um detalhe muito importante. Existe uma ração específica para as carpas koi. Essa alimentação tem que ser dada de acordo com a temperatura. De 10 a 20 graus centígrados ou mais, vocês podem alimentar 2 vezes por dia, né? Abaixo de 10 graus centígrados, nem alimente, porque geralmente elas entram numa semi-hibernação. Elas ficam no fundo, não se alimentam, quase não se movimentam. Então, na época do inverno, elas quase não se alimentam. Elas ficam meio que uma semi-hibernação. Então, nós temos que cuidar também para fazer um lago com uma profundidade que consiga reter o calor, que haja essa diferença de temperatura do meio ambiente para a parte mais funda do lago. No máximo 1 metro já é um bom tamanho. Eu tenho notado que a maioria dos lagos é bem menor, em torno de 50 centímetros, 70 centímetros, e já tem bons resultados. Mas se vocês quiserem fazer uma coisa mais profissional, faça um pouquinho mais fundo que vocês não vão se arrepender. Eu estou aqui na Floricultura Delicali com a Carla, que vai nos falar sobre um lago que é a atração da loja. Carla, há quanto tempo tu tem esse lago? Eu tenho esse lago desde que eu iniciei a loja, há 14 anos atrás. Como teve a ideia de fazer esse lago? O lago sempre foi uma proposta desde o início do projeto, porque eu sempre gostei dos animais e achava que tinha tudo a ver com a floricultura, né? E tanto que ele caiu no gosto dos clientes, das crianças, né? E por isso a gente mantém ele até hoje. Uma pergunta importante para quem pretende fazer um lago. Dá muito trabalho ter um lago com carpas? Ele não dá trabalho, as pessoas necessitam cuidar como qualquer outro animal de estimação. No caso aqui, para mim, são os peixes, né? Então eu tenho que dar o cuidado necessário para eles, alimentação, cuidar da água. Mas o trabalho não é nada perto da gratificação que ele dá para nós, né? De cuidar, de olhar, né? De trazer as pessoas para ver. Então não é trabalho para nós, digamos assim, né? Eu acho que tu teve muita sorte em unir o jardim, aproximar o jardim do lago. Isso fica muito bonito. Espero que teus clientes sigam esse teu exemplo. E tudo que se faça para reduzir o estresse, depois de um dia de árduo trabalho, ficar contemplando essas maravilhas do Criador, só podem fazer bem à nossa saúde e ao nosso coração. Até a próxima. Muito bom! E você de casa, tem aí também um lago ornamental? Ou tem algum local, um lago que você foi, ficou ali contemplando, gostou muito, tirou uma foto? Compartilha com a gente, mande aí nas redes sociais. Daqui a pouquinho tem o nosso próximo bloco de interatividade e a gente quer mostrar aqui. Sei que tem aqueles que também mantêm os seus aquários, os seus peixinhos e cuidam ali com toda a dedicação, com todo carinho. E algo como diz o Salomão, depois de um dia tenso de trabalho, de correria, você chegar em casa, ter aquele local ali para descansar, relaxar um pouquinho, é bom demais, né? Aliás, se você tiver uma pergunta, uma sugestão para o Edson Salomão, um tema para o quadro Vida Animal, manda para a gente que a gente pode trazer respostas para o seu questionamento, produzir também conteúdos especiais e o Salomão sempre está aí com toda a sua expertise para nos ajudar a cuidar bem dos animais, né, para nos relacionarmos bem com a natureza. 51997697129 é o número do WhatsApp. Gente, as expressões populares estão na boca do povo e têm significados e origens divertidas e curiosas. No ano passado, a Lena Caetano foi às ruas, buscou ajuda e contou sobre uma expressão popular muito utilizada. É o tal do pé rapado. Aqui em Cachoeira do Sul, a expressão tem contexto histórico a partir de um adereço do templo Martim Lutero. O uso de expressões ou ditados populares é algo presente em todas as regiões do Brasil. Muitos são heranças passadas através de gerações com conotações diversas, que podem ser divertidas, mas também ofensivas.
Certo é que o perfil criativo e divertido dos brasileiros inseriu naturalmente em nosso linguajar cotidiano o uso de muitas expressões que nem precisam ser explicadas. Por exemplo, quando o filho age e segue o comportamento do pai, se diz que filho de peixe, peixinho é. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. É fala de alguém que quer ser ouvido. A pressa é inimiga da perfeição. Esse nem precisa explicar, né? Uma andorinha só não faz verão. Essa expressão reforça a importância do trabalho conjunto. E por aí vai. Só que muitas expressões têm referências de origem. Algumas são divertidas, outras curiosas, históricas e até pejorativas. Uma bem popular que reúne essas características é pé rapado. Todo mundo tem sua definição para essa expressão. Quando fala num pé rapado, quer dizer que, por exemplo, a pessoa é uma pessoa que ela não tem bens materiais, no caso, é uma pessoa pobre. Pé rapado é aquele cara que fala que tem muito e na realidade ele não tem nada, entendeu? Para não dizer outra coisa, não tem nada. Esse para mim é o pé rapado. Pé rapado é quem não tem nada. Quem é pobre, que não tem dinheiro. Pé rapado, para mim, é uma pessoa bem pobre, que até, como eu trato de exclusão que eles fazem da pessoa. Para mim, é isso aí. O sentido é esse, mas não é só isso. O uso pejorativo da expressão pé rapado surgiu a partir de um contexto histórico e de uma época bem distante, quando pessoas humildes ou trabalhadores sem posses que andavam descalços no barro tinham que passar a sola do pé em um pedaço de metal para tirar a lama. Eles ficavam, então, com o pé rapado. Cachoeira do Sul guarda, aqui no bairro Rio Branco, em um lugar muito especial, o Templo Martim Lutero, uma história muito especial relacionada a pé rapado e sem conotação pejorativa. Em 1931, quando foi inaugurado o Templo Martim Lutero, Cachoeira do Sul tinha pouquíssimos trechos com pavimentação. O processo de urbanização estava recém começando, digamos assim. O Templo Martim Lutero preservava muito a condição de higiene, de limpeza e de respeito à entrada no templo. Por isso, quando foi projetado, um detalhe especial foi anexado, logo na entrada, na escadaria, ó. Esse pedacinho de metal tem 2 pontos aqui, onde as pessoas chegavam dos bairros, das localidades do interior, com o pé sujo de barro e passavam aqui o pé para tirar o barro. E assim poder entrar na igreja, no templo, com os pés limpos, literalmente com os pés rapados. A pesquisadora Miriam Hitzel conhece bem essa história. Em 1931, a existência de um pé rapado na porta de um templo era algo muito necessário. O Templo Martim Lutero, ele é a concretização de um sonho da comunidade evangélica de confissão luterana, que foi fundada em Cachoeira em 1893. Então eles levaram todo esse tempo até conseguir edificar o seu templo, porque até então, desde a criação da comunidade, eles se reuniam em casas, na casa paroquial, na própria escola, para poderem cumprir, não é, com o rito religioso deles. Então construir o templo foi um sonho acalentado por muitos anos e quando se concretizou, era uma joia da comunidade. Então as pessoas se sentiam na obrigação de entrar com os pés limpos nesse lugar sagrado e ao mesmo tempo, por ele ser novo, por ele ser importante para eles, significativo para eles. Então respeitar, entrar com asseio, usar o pé rapado para não levar o barro para dentro do lindo Templo Martim Lutero. Ele era um artefato usado para qualquer pessoa que chegasse na igreja e se sentisse com os pés sujos ou utilizasse justamente para se livrar do barro, para se livrar da terra que gruda normalmente na sola do sapato quando a pessoa transita por um lugar que não tem calçamento. E
Com o tempo, hoje isso se tornou obsoleto, porque grande parte da cidade, não é, ela tem calçamento. Mas pensemos nisso lá no início da década de 1930. Outra realidade. Outra realidade, quando uma zona bem reduzida da cidade tinha a pavimentação e o calçamento. E também porque a comunidade também congregava pessoas que vinham do arrabalde da cidade, que vinham, não é, daquele tempo das vilas, e claro que passavam por ruas que não tinham calçamento, e principalmente nos dias de chuva, acabavam, não é, trazendo barro no sapato. Então, o pé rapado, ou, para se dizer de uma forma mais bonita, o limpador de sola de sapatos, servia para isso. Pé rapado virou um nome popular. Virou um nome popular e com uma acepção depois que se tornou pejorativa, não é? Porque associavam o pé rapado àquela pessoa do arrabalde, aquela pessoa que não tinha acesso a uma cidade melhorada, uma cidade com calçamento, e acabou tendo essa conotação hoje que inferioriza, não é? A pessoa, o pé rapado é aquele que é pobre, que não tem condições, não é? Que está numa situação inferior na sociedade. Mas isso não tem nada a ver com a intenção deste artefato. Vai, esse conteúdo do pé rapado rendeu, né, cara? Bem legal. Tô me sentindo com o rei na barriga de orgulhosa. Vai ficar um conteúdo bem legal, acho que o pessoal vai gostar. E assim, cara, eu acredito mesmo que a gente pode fazer outros conteúdos com esses ditados populares. A gente não precisa ficar matando o cachorro a grito lá na redação, né? Bora lá, então? Produzir mais. Produza, Lena Caetano. E quem está em casa vai ver essa produção da Lena Caetano na próxima terça-feira, aqui no Telejornal NT Sul, mais uma edição, né, mais um episódio dessa série sobre as expressões populares. Vamos ver recadinhos aqui da nossa audiência. Muito obrigado a você de casa que separa sempre um tempo para fazer o NT Sul junto com a gente. Sandra Ferreira está por aqui, a Sandra, o Everson e também o Edson. Grande abraço para vocês, uma boa sexta-feira. Quem mais? A Suzana Hernandes também está por aqui, Tatiane, Franciele Soares, a Lília Ramos, muito obrigado a vocês pelos recadinhos. Na nossa tela, vamos ver recados da audiência por meio do WhatsApp. O Otávio está dizendo o seguinte, sobre pagamento com celular, em caso de perda do aparelho ou roubo, teus dados estão ali, mesmo perigo do cartão por aproximação. Obrigado, Otávio, pela tua participação com a gente, por esse alerta importante. Então a gente precisa ter ainda um cuidado redobrado com o cartão, com o celular, porque a nossa conta, os nossos dados podem ali estar expostos, né? Temos mais recadinhos. O Fernando Silveira Flores. Por que o governo não usa esse dinheiro do pé de meia para reformar a fiação das escolas e para aquisição de ar-condicionado? Será que não poderiam deixar de fazer campanha política, diz aqui o Fernando, dando dinheiro para estudantes? Obrigado, Fernando, pela tua opinião aí sobre este tema. É uma decisão de governo, mas, claro, tudo é questionável, né? Obrigado, meu amigo, pela participação. Bom fim de semana para ti e para tua família. Mais recadinhos por aqui. A Jane gostaria de saber por que as escolinhas acham que as mães só voltam a trabalhar na quinta-feira. Obrigado, Jane, pela participação, considerando como tem aí esta pausa da segunda e da terça em virtude do carnaval. No caso de Cachoeira do Sul, as escolinhas fecham, né? Então as mães terão que cuidar dos seus filhos nesse período, só que muita gente trabalha e aí esta é a colocação da Jane. Obrigado, Jane. E olha, quero convidar você que está com a gente, nos acompanhando, porque na segunda-feira aqui no NT Sul, a gente vai ter uma edição especial falando sobre mercado de trabalho, bem-estar, felicidade no trabalho. Vou pedir para a nossa produção dar um play aqui na tela, pelo menos para deixar rodando, porque a Lena foi às ruas de Cachoeira do Sul para ouvir a população, né, ver o que o pessoal acha sobre vocação, sobre bem-estar, o que gera felicidade no ambiente de trabalho e aquilo que às vezes gera estremecimento, problemas. Então vamos ouvir muitas pessoas aqui das ruas de Cachoeira do Sul, quem está aí no seu ambiente de trabalho, e aqui no estúdio vamos ter também especialistas trazendo dicas de como a gente pode fazer para ter um bom ambiente de trabalho com bem-estar, com felicidade e com propósito acima de tudo. Ser feliz com o trabalho, que faz? Cachoeirenses definem a importância de se trabalhar com o que gosta. Vamos ver o que o povo vai dizer. Você de casa é nosso convidado especial na segunda-feira, a partir de meio-dia, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Muito obrigado a você pela companhia com a gente nesta sexta e ao longo desta semana. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança. Tem NT Sul especial no domingo, às 11 da manhã e depois na segunda-feira, a partir do meio-dia. Até lá, tchau!